O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, pincéis artísticos, aquecedores de tanques de Arla, mesas para jogos e castiçais de vidro para paredes. Um pincel de um artista pode ter cerdas sintéticas ou naturais feitas com pelos de animais. O tipo a ser usado depende da preferência do artista. No entanto, os pintores costumam preferir usar um pincel natural para aquarela, um sintético para acrílico e ambos para pinturas a óleo. Esses pincéis feitos com pelos naturais são feitos de zibelina vermelha, retirado da cauda de uma espécie de doninha. A zibelina vermelha é renomada por sua maciez e por espalhar a tinta de forma tênue e por igual. Uma experiente fabricante de cabeças de pincéis realiza os passos iniciais para montar a cabeça do pincel. Ela desenrola e alisa um feixe de zibelina vermelha. Então separa pelos o suficiente para um pincel desse tamanho. Ela insere os pelos em uma tira de metal chamada de virola, feita de latão niquelado. Ela checa como eles vão ficar na virola. Se ficar apertado demais, ela remove alguns pelos. Se ficar solto demais, ela adiciona alguns. Pincéis de formas diferentes necessitam de tensões diferentes. A fabricante de cabeças pega o molde de latão correto para a forma do pincel que está construindo e insere os pelos até o fim da cavidade do molde. Ela amarra as raízes dos pelos umas nas outras com um fio. Então os remove do molde. Ela insere a cabeça do pincel de volta na virola. E então remove o fio. Em seguida, usando um molde, ela ajusta o que se chama de comprimento da cabeça do pincel. Essa medida serve para sabermos o quão longe os pelos se projetam da ponta da virola. Depois de remover pelos soltos, ela alinha a ponta da virola com a borda de um modelo com quase 3 centímetros e puxa ou empurra os pelos, até que as pontas fiquem alinhadas com a borda oposta do modelo. Ela completa seu trabalho especializado pendurando a cabeça do pincel montada em uma prateleira. Outra técnica agora enche uma seringa com cola epóxi. Então, com a seringa, enche a virola com cola o suficiente para submergir os pelos. Depois que a cola secou durante a noite, outra técnica bate a cabeça do pincel em uma fita adesiva, para remover qualquer pelo curto que não tenha aderido. Ela mergulha os pelos em uma solução de amido e água. E passa a solução em todos os pelos, massageando a cabeça com uma toalha. O amido permite que os pelos sejam moldados em uma forma permanente. Ela deixa esse em particular com a forma pontuda girando a cabeça. E então alisando os pelos com os seus dedos. O amido seca durante a noite, mantendo o formato. Para fazer o cabo do pincel, uma técnica insere uma vara de bétula em um quadro com pinos. Então, coloca o quadro de cabeça para baixo em uma máquina de imersão. Essa máquina submerge as varas em tinta preta laqueada. Depois de um dia secando, elas são mergulhadas de novo, agora apenas parcialmente em tinta prateada. A máquina tem marcas para indicar o quanto as varetas devem ser mergulhadas em cada cor. Depois de mais um dia secando, elas são mergulhadas de novo, dessa vez parcialmente em tinta preta.
Isso cria um cabo preto com uma listra prateada. Depois que a última camada de tinta preta seca, uma técnica usa uma impressora tampográfica para estampar o cabo com tinta prateada de secagem rápida. A máquina aplica simultaneamente o nome do fabricante, o material dos pelos do pincel, o tamanho do pincel e o número de série. Uma técnica cola a cabeça do pincel no cabo. Então, a técnica deixa o pincel de lado por algumas horas, até que a cola seque parcialmente, chegando a um estado pegajoso. Porque o próximo passo, a dobra, iria quebrar a cola se estivesse totalmente seca e sólida. A técnica insere a virola em uma máquina de crimpagem, que foi carregada com uma forma que tem o diâmetro correto para esse cabo de pincel. A máquina grampeia a virola bem apertada no cabo, prendendo-a permanentemente. Depois que a cola endurece, o pincel finalmente está pronto. Desse ponto em diante, está tudo nas mãos do artista. Um aquecedor de agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo ou de tanque de Arla é um equipamento que impede o agente de congelar. O Arla é uma solução usada no sistema de escape de um veículo com motor a diesel para quebrar poluentes perigosos que o cano de descarga poderia emitir. Quando a temperatura externa cai e faz com que o Arla chegue ao ponto de congelar, o computador do veículo automaticamente ativa esse aquecedor instalado dentro do tanque de Arla. O aquecedor esquenta o tanque fazendo circular o fluido de radiador quente por esse tubo. Na fábrica, técnicos formam o tubo de aquecimento usando tubos de aço inoxidável. Uma serra controlada por computador corta o tubo no tamanho necessário para o aquecedor que está sendo produzido. Carros possuem aquecedores de Arla menores. Caminhões e equipamentos de construção têm maiores. Um técnico programa uma dobradora robótica para dobrar o tubo cortado até que fique da forma certa. Essas dobras são tão complexas que nenhuma máquina de dobra manual tradicional seria capaz de fazer de modo correto. O aquecedor fica dentro do tanque de Arla. É por isso que os fabricantes usam aço inoxidável em vez de aço comum nesses tubos. Aço inoxidável resiste mais à corrosividade do fluido Arla. Na estação seguinte, um técnico insere o tubo dobrado dentro da unidade de sensor de calor do tanque. O tubo passa por aberturas no suporte da unidade de sensor. Quando conectado por um cabo ao computador do veículo, a unidade do sensor detecta o nível, a temperatura e a qualidade do Arla. Em seguida, o técnico coloca os tubos em uma puncionadeira que dá forma às pontas. Ele coloca essas pontas formadas em uma dobradeira que as deixa curvas. Outro tubo, feito da mesma maneira, leva o Arla do tanque para um aparelho que borrifa o fluido no fluxo de escape. Ele instala um anel de borracha nesse sifão e aplica lubrificante. Instala o tubo no suporte e o anel se encaixa no lugar. Então instala um suporte na base do aquecedor, prendendo no tubo. O suporte prende uma alça de borracha que mantém o aquecedor no lugar dentro do tanque de Arla. Depois ele prende um segundo suporte para estabilizar o tubo do sensor que passa pelo centro da unidade do sensor. Isso impede que o tubo fique tremendo. Ele então instala o tubo de retorno, que leva qualquer Arla que não tenha sido borrifado de volta ao tanque. Os suportes aplicam pressão em todos os anéis, selando as conexões dos tubos e impedindo vazamentos. Ele vira o aquecedor para prender o tubo de drenagem, que é a metade inferior do tubo de retorno.
Ele tampa todos os tubos para que todos fiquem limpos até que o aquecedor seja instalado no veículo. Coloca um filtro de nylon no tubo do sifão, fixando no lugar com um prendedor. Conforme o tubo do sifão leva o ar lá do tanque até o borrifador, o filtro remove os contaminantes como areia. Finalmente, essa ventosa de borracha se encaixa no suporte na base do aquecedor. A ventosa se prende em uma elevação no fundo do tanque, prendendo a unidade no lugar com firmeza. Depois de conectado ao computador do veículo, o aquecedor impede que o ar lá congele, não importa o quão frio esteja o clima. Nos séculos 17 e 18, a maioria das pessoas ricas da Europa e da América tinham pelo menos uma impecável mesa de jogos em suas salas de estar para jogar cartas e conversar após o jantar. Hoje, mesas de jogos não são apenas para os ricos, mas para qualquer um que goste de um móvel divertido e funcional. Essa mesa de jogos moderna tem dupla função. É só virar o tampo de jogos e ela se torna uma mesa de jantar. Quando se trata de economizar espaço, essa mesa vira o jogo. Uma serra corta tábuas que foram secas no forno em tiras espessas, com o auxílio de um scanner a laser para que a serra possa fazer cortes perfeitos e lisos. Um técnico de equipamentos checa as tiras em busca de nós e outros defeitos e marca cada um com giz laranja. Outro scanner detecta as marcas laranja, permitindo que a serra corte em volta dos defeitos conforme corta as tiras em tamanhos menores. O técnico seguinte mergulha um lado das tiras em acetato de polivinila, uma cola super forte. Depois arruma as tiras numa ordem específica, alternando o grão para equilibrar as forças de expansão e de contração da madeira. Ele as prende com firmeza e espera a cola secar. Técnicos lixam a parte de cima e de baixo e aparam os lados para produzir um dos segmentos da borda. Agora uma fresa segue de um segmento para outro, conforme esculpe espaços para as fichas de pôquer e bebidas. Depois faz furos nas laterais para os pinos de madeira, que serão usados para juntar os 8 segmentos da mesa. Agora os segmentos estão prontos para montagem. Um técnico coloca um adesivo muito forte nos espaços ao longo das bordas e nos furos para os pinos. Ele insere os pinos nos furos de um lado de cada segmento. E arruma os segmentos de maneira circular, inserindo os pinos nos furos correspondentes. Ele prende os 8 segmentos com firmeza usando um fixador. E deixa a configuração da cola secando durante a noite. E isso une permanentemente os segmentos da borda da mesa. No dia seguinte, uma fresa computadorizada arredonda a parte externa da borda. Ela também apara a parte interna da borda e forma um canal para a inserção do centro da mesa de jogos. A borda da mesa de jogos agora está completa. Agora que a borda da mesa está de cabeça para baixo, um técnico passa mais do superadesivo no canal interno. Ele insere a superfície da mesa de jantar. O centro de bordo foi cortado com precisão para se encaixar no espaço da borda. Usando um martelo de borracha, ele bate no tampo da mesa para que se prenda com mais firmeza no encaixe. Ele vira o tampo da mesa com a parte do jogo para cima. Instala 16 parafusos em um ângulo que prende ainda mais a tampa na borda. Os parafusos servem para prender e segurar o centro da mesa no lugar conforme a cola seca. Com o centro agora preso na borda, um técnico passa uma base colorida e depois corante de madeira dos dois lados. Isso destaca as características da madeira e cria um tom aconchegante. Um técnico agora aplica 2 camadas de verniz de uretano e lixa o acabamento entre as camadas. Outros técnicos montam a base em pedestal.
E então instala um pedaço de laminado na estrutura da borda de madeira colorida. Isso cria um compartimento de depósito debaixo do tampo da mesa, assim como fornece uma fundação que apoia o tampo da mesa. A equipe transfere a base em pedestal para a base da mesa. Eles a aparafusam, o que cria uma estrutura de suporte para o tampo da mesa. De volta ao tampo para jogos, um técnico instala um enchimento estofado coberto com tecido. Isso vai servir como superfície suave e confortável para jogar cartas. E com isso, os técnicos finalmente transferem o tampo da mesa de jogos para a base. Agora que comecem os jogos! Os primeiros castiçais eram suportes para velas, presos na parede por suportes compridos que serviam para manter a chama a uma distância segura. Com a invenção da eletricidade, os castiçais podem ser colocados no nível da parede. Isso criou várias possibilidades de design. Entre elas estão os castiçais de vidro artísticos para a parede. Esses castiçais podem ser usados tanto para decoração quanto para iluminação. Quando essas luzes estão acesas, chamam a atenção para o design. Nessa fábrica, técnicas constroem cada castiçal à mão. O processo começa com um pedaço de vidro de um fabricante de janelas. A técnica mede o vidro e faz as marcações com um cortador. Usando alicates especiais, ela aplica pressão para quebrar o vidro na linha da marcação. Ela termina de quebrar manualmente. E corta um painel grande e um menor. Então coloca o grande de lado e prende o menor sobre um esboço artístico detalhado. Ela traça as linhas do esboço no vidro transparente usando um esmalte líquido escuro, criando linhas espessas que imitam as linhas de um vidro colorido. Depois que as linhas secam e endurecem um pouco, ela pinta com as cores selecionadas do lado de dentro. Cada área do esboço tem uma letra que corresponde a uma cor de esmalte em particular. Ela centraliza a parte pintada em cima de uma maior transparente para que a arte se destaque mais. Então transfere os dois painéis para um forno elétrico. Ele vai aquecer o vidro gradualmente a mais de 760 graus e vai esfriar por um período de 10 horas. Isso impede que haja fraturas porque o calor funde os dois painéis e assa a arte no vidro. O processo também aprofunda as cores dos esmaltes. Em seguida, uma batedeira mistura a argila até que tenha a consistência de um pudim. Um técnico coloca a argila em moldes de gesso para o invólucro do castiçal. A argila começa a firmar em volta das paredes internas do molde. Ele então joga fora a argila que ainda está líquida. Agora que chegou à consistência de massa, ele apara o excesso em cima. Então coloca o molde de lado e abre para revelar o invólucro do castiçal recentemente moldado. Ele seca durante a noite. No dia seguinte, a peça ainda está macia, mas já aguenta ser lixada. O técnico afina a borda e alisa a parte externa. Com uma faca afiada, ele faz uma abertura para o painel de vidro. Primeiro marcando o painel que ainda é frágil e depois fazendo cortes profundos. Ele remove esse pedaço de argila. Usando uma faca diferente, ele agora esculpe um perfil cinzelado em torno das bordas que depois vão servir de moldura para o painel de vidro. Faz um furo para o bocal da lâmpada e outro para encaixar a instalação para a caixa de junção. O invólucro de argila agora passa 8 horas no forno, sendo exposto a mais de 980 graus Celsius. Isso transforma a argila em um vidro durável parecido com cerâmica. Ele passa um revestimento colorido do lado de fora da cerâmica, deixando o lado de dentro branco para refletir a luz para frente. Ele assa a cerâmica em outro forno por 6 horas e isso funde o revestimento. O acabamento final é brilhante e a cor é da própria cerâmica. O técnico agora instala o bocal da lâmpada em um dos furos do invólucro do castiçal e passa a fiação por trás.
passa uma arruela de latão pelos fios na parte de trás, seguida por uma outra arruela que se conecta com o fio terra. Ele prende as arruelas e os fios na parte de trás do castiçal com uma porca. Coloca uma lâmpada no bocal e agora está pronto para o painel de vidro artístico. Ele passa adesivo nos lados do painel. Segurando por uma das pontas sem cola, ele coloca o painel no lugar na moldura da abertura do castiçal. Ele prende o painel no entorno de cerâmica usando pregadores. E deixa o castiçal assim durante a noite para que o adesivo seque. No dia seguinte, o castiçal de vidro artístico está pronto para brilhar. E depois da instalação, a parede está iluminada. Versão brasileira Audiocorp.